No inventário florestal, nós temos os chamados processos de amostragem. São a parte fundamental do inventário florestal. É, Nós estudamos já os métodos de amostragem e agora vamos estudar os processos de amostragem. Lembrando que as técnicas de amostragem se dividem em métodos de amostragem e processos de amostragem, sendo métodos de amostragem as técnicas referentes à mensuração, as técnicas de medição de uma unidade amostral, e os processos de amostragem ao conjunto das unidades amostrais, então ao princípio probabilístico de amostragem referente àquela floresta. Então, como se espalham, como se alocam, como sorteiam essas parcelas dentro da floresta, dentro da área de estudo, da região de estudo, e os métodos lá, método de área fixa, método de área variável, né, quadrantes, enfim, todas as técnicas referentes a uma única unidade são os métodos e o conjunto de parcelas ou unidades amostrais, os processos. Nos processos de amostragem, quando nós realizamos os processos de amostragem, eles podem acontecer numa única ocasião, ou você pode planejar processo de amostragem em várias ocasiões, tá? Mas, em uma ocasião, a gente tem aqui 6 tipos de processos de amostragem, sendo o processo de amostragem aleatório ou amostragem aleatória, simples, amostragem sistemática, amostragem multistágios, amostragem estratificada, amostragem múltiplos inícios aleatórios e amostragem conglomerados. Aqui a gente pode ter um mix dessas amostragens dentro de um processo, seria uma amostragem mista, mas nós vamos estudar um pouquinho cada um deles. Dentro da amostragem aleatória simples, a gente tem a possibilidade. Ela é o princípio de amostragem estatisticamente inteiramente aleatório. Cada parcela sorteada ela tem a probabilidade de cair em toda a área. Então toda a floresta tem a chance de ser sorteada em cada sorteio, a cada unidade amostral. Por isso que ela é dita inteiramente aleatória, tá? E aqui você tem o princípio de com reposição ou sem reposição. Normalmente a gente usa o princípio de sem reposição, o que significa que aquela unidade amostral, aquela área que foi sorteada, não poderá ser sorteada de novo. É como se fosse o bingo, né? Você sorteia a bola, essa bola fica fora do globo de sorteio, tá? E com reposição você sortearia um número, ele voltaria para dentro do globo, tá? Não é muito comum com reposição, porque a gente quer máxima representatividade da floresta. Mas a gente teria então essa essa probabilidade de reamostragem, né? A amostragem sistemática, ela é probabilística, ela não é inteiramente aleatória, ela tende a ter um viés, porque é o seguinte, a amostragem aleatória, a sistemática, você sorteia a primeira unidade amostral e as outras, por padrão, numa sequência, num grid de amostragem, elas vêm determinada a distância entre elas. Então, é como se você pegasse uma malha e jogasse ela, sorteasse ela naquela área, e aí dali para frente, de tantos em tantos metros, a gente tem no eixo X e Y as parcelas alocadas, né? E aí existe o princípio também de sorteio em faixas, né? Você pode sortear dessa maneira que eu falei, que é mais comum para pontos amostrais, né? Então você sorteia um ponto amostral e vem o grid. Ou você pode fazer sorteio em faixas em que você, por exemplo, usa uma coordenada X ou Y e sorteia a posição delas e aí você segue uma faixa, uma linha de plantio, por exemplo, medindo do início ao fim. Ou aí já seria um, um outro princípio que é
mais parecido com os inícios aleatórios, múltiplos inícios aleatórios, que você sorteia a faixa e aí você mede no centro dessa faixa, por exemplo, 100 árvores na mesma linha, né? Isso aí, se eu não me engano, a Faber-Castell utiliza. Segundo o professor Sanqueta no livro de planejamento de inventários. Você tem também a amostragem multi-estágios, que é basicamente uma amostragem que você tem geralmente para inventários de regionais ou nacionais, a gente tem uma área muito grande e aí você precisa subdividir essa área. Então, por exemplo, Mato Grosso você sortearia um município e aí dentro do município de novo sortearia num segundo nível, por exemplo, as parcelas para verificar nos fragmentos, cair em vários fragmentos florestais daquele município. Então, no primeiro estágio, todos os municípios de Mato Grosso poderiam ser sorteados. Num segundo estágio, apenas as unidades amostrais iriam cair dentro daquele município de maneira aleatória ou sistemática. Então, é uma maneira de se pensar em multi-estágios. É muito parecido com isso, é uma variação do multi-estágio, é o conglomerado, né, que o Inventário Florestal Nacional faz. Só que o Inventário Florestal Nacional trabalha com um estágio sistemático, o primeiro estágio sistemático para toda um grid, se eu não me engano, de 20 quilômetros de pontos amostrais. E dentro do conglomerado, no segundo estágio, você tem subunidades, né? Então, geralmente em cruz, aquelas subunidades são o segundo estágio. Então, é uma variação, é o mesmo, uma variação do multi-estágios. Múltiplos inícios aleatórios tem aí a ver com muito parecido com sistemático em faixa, só que você divide a população, também é uma variação do multi-estágio, porque você divide a população em faixas. Então, por exemplo, vamos dizer que eu quero fazer um inventário na Amazônia e aí eu estou usando o rio como área de acesso. Aí eu divido de tantos em tantos quilômetros, são faixas amostrais, mas a entrada na mata, por exemplo, uma linha de medição de alocação de parcelas, em cada faixa de 2 quilômetros eu sortearia uma coordenada. Então, por isso que múltiplos inícios aleatórios. Então, a cada faixa eu sorteio uma posição de entrada diferente. E estratificada é baseado, pode ser pré-estratificado ou pós-estratificado, em que você percebe grandes diferenças fisionômicas ali da população e na pré-estratificada por imagem de satélites, por exemplo, e faz a amostragem separada em cada extrato, ou faz pós-estratificação com base nos dados, né, fazendo ali uma espécie de interpolação espacial para determinar, sei lá, sítio. Você pode fazer uma estratificação por índice de sítio. Então aqui nós temos a representação desses 6 processos de amostragem em um único estágio, né? Sendo aqui a nossa processo de amostragem aleatória simples. Aqui nós temos o processo de amostragem sistemático, o grid de amostragem. A gente tem aqui a estratificada, né, com base, por exemplo, no índice de sítio. A gente tem aqui multi-estágios, né, como eu falei, o município, depois as unidades amostrais dentro do município. A gente tem aqui o conglomerado, só que aqui vocês percebem que o conglomerado, o sorteio deles é aleatório. No caso, inventário sistemático, a gente teria o conglomerado, mas em formato de grid sistemático. E aqui os múltiplos inícios aleatórios que eu expliquei, aquela história do rio, né? A faixa e o sorteio da posição de entrada em cada faixa ali. E aí você tem na linha de medição também as unidades de maneira sistemática sendo alocadas aqui. Quando você trabalha com inventário florestal contínuo, você ainda pode adotar princípios de amostragem em múltiplas ocasiões. E a gente tem 4 processos de amostragem em múltiplas ocasiões. A gente tem amostragens independentes, ou seja, na primeira vez que eu fui lá, na primeira ocasião, eu sorteio as parcelas.
Na segunda ocasião, eu não remesso essas parcelas, eu sorteio novas parcelas. Então, é totalmente independente a segunda amostragem da primeira. No caso da amostragem com repetição total, eu sortearia no primeiro momento as parcelas e na outra ocasião remediaria todas elas. Essa aqui é mais comum nas empresas de silvicultura. Mas a gente tem um viés que perpetua por todos os anos de medição. Então, para inventário florestal contínuo com o intuito de, por exemplo, trabalhar com modelagem de crescimento e produção, beleza, é uma estratégia boa. Mas se eu quero trabalhar com inventário pré-corte, com tentativa de estimação de produção, vale a pena integrar com uma dupla amostragem. Então, ou amostragem com repetição parcial, em que eu teria as parcelas permanentes e eu remediaria, aqui no caso, aqui é a dupla amostragem, eu estou reduzindo o custo, porque eu remediaria só parte das parcelas permanentes, né, e as outras eu estimaria. Então, no caso de pré-corte, eu recomendaria então amostragem com repetição parcial, em que eu tenho, na primeira ocasião, parcelas permanentes, parcelas aleatórias, temporárias, a remedição das parcelas permanentes às novas parcelas aleatórias. Então, cada vez mais, em cada sorteio, em cada ano, eu tenho os dados de crescimento, porque eu estou remedindo, mas eu também tenho probabilidade de avaliar novas áreas, novas partes da floresta, o que traria uma exatidão maior para o meu inventário. É, é isso. Bom, antes da gente entrar nos processos de amostragem, especificamente em cada um desses processos de amostragem, é importante entender os princípios e as estimativas empregadas em todos eles, tá? Existem alguns estimadores estatísticos que variam conforme a complexidade do processo de amostragem aumenta, mas de uma maneira geral, todos esses processos de amostragem têm alguns estimadores estatísticos. Então, o primeiro deles, a medida de tendência central, que nós já conhecemos, que é a média. A média ela tem um valor que melhor descreve uma característica de interesse, né? Uma tendência central de valores na população. A gente sabe que a população, geralmente, as populações naturais têm uma distribuição normal, que é esse formato de sino que vocês conhecem, e aí tem essa variação do formato do sino, é claro, mas de uma maneira geral, a média é onde estão a maior quantidade ou a maior densidade de indivíduos, a maior probabilidade de ocorrência de indivíduos é na média. E aí a gente tem essa tendência aos limites superior e inferior de diminuição da probabilidade de ocorrência desses indivíduos. Então, na grande maioria das vezes, a média representa a maioria dos indivíduos. Não é o valor que mais ocorre, esse seria a moda, mas a média é aquele valor dentro do intervalo de variação de valores que tem a maior probabilidade de ocorrência, né? Próximo à média ali, uma variação em torno da média. Além da média, a gente tem o chamado desvio padrão. O desvio padrão é a tendência média de variação da média, né? Então, quando a gente tem um desvio padrão baixo, a gente tem essa tendência do sino ter esse formato menos achatado e maior ocorrência de indivíduos próximo da média. Então, isso é desvio padrão baixo, variação baixa, né? Desvio padrão e variância andam juntos, né? A variância é o quadrado do desvio padrão. Então, a variância daquela característica é menor, conforme vai aumentando o desvio padrão, a variação populacional é maior. Aqui a nossa variância, né? Vale ressaltar que quanto maior a variância, maior a demanda por amostras. Ou seja, quanto mais variada a minha floresta, mais caro acaba sendo o meu inventário, porque eu tenho que amostrar mais para conseguir alcançar determinada precisão, exatidão
E se a variância for muito grande, a gente tem um limite de erro que a gente consegue alcançar um determinado custo. Nós temos aqui então o erro padrão da média, que aí sim uma estimativa probabilística que não é muito comum para vocês, que ainda não trabalharam em inventário florestal. Mas o erro padrão da média basicamente é o seguinte: eu tenho uma população, eu realizei naquela ocasião um processo de amostragem. Esse conjunto de valores das várias parcelas alocadas é uma fração amostral daquele todo. Se eu realizasse novos processos de amostragem, ou seja, qual a probabilidade de variar o valor da minha média a cada nova amostragem aleatória aqui? Então, se meu sorteio tivesse caído em localizações diferentes, será que a minha média iria mudar? Então, em N possíveis amostras tomadas, quanto vai ficar variando a minha média? Qual a probabilidade de variar a minha média dentro dessa população? O erro padrão da média ele é estimado pelo princípio probabilístico. Então, a cada processo de amostragem, eu tenho uma fórmula matemática desenvolvida para estimar o erro padrão da média, né? Então, é expresso pela diferença hipotética entre as médias das N possíveis amostras tomadas na população. O erro padrão na média é da mesma forma que o desvio padrão e a variância, né? Você tem aqui o erro padrão da média e a variância da média, né? Então, aqui, reforçando o erro padrão e o desvio padrão entre as estimativas médias, em vez de ser entre as unidades de amostra, expressa o grau de confiabilidade de uma estimativa média, né? Depende do médio de amostragem, do tamanho da fração amostral e da variabilidade das unidades amostrais. Então, é uma medida probabilística estimada conforme o processo de amostragem. Cada processo de amostragem influencia a probabilidade de sorteio e chances de sorteio de parcelas, então muda a fórmula estatística para estimar ele. E aqui é a variância da média, determina a precisão da média estimada e representa a variação teórica das médias das diversas amostras que hipoteticamente poderiam ser tomadas na população. Então é o quadrado do erro padrão da média, né? Essa é a variância da média. Aqui a simbologia, né, a diferença do desvio padrão e da variância normal é que a gente tem aqui o símbolo de média. Quem nós estamos avaliando é a probabilidade de variar a tendência central da média. O coeficiente de variação ele tem uma característica diferente da desvio padrão e da variância, que ele é proporcional, ele é relativo ao tamanho e magnitude dos valores. Então, se eu tenho, por exemplo, um povoamento de 4 anos, com os volumes ali da parcela variando entre 6 e 10, ou se eu tenho um povoamento de 15 anos, com os volumes da parcela variando entre 15 e 25, perceba que esse valor do volume influencia na magnitude no valor da variância, mas isso não necessariamente, essa variância maior não representa uma variabilidade maior da floresta. Por isso que nós empregamos o coeficiente de variação para estimar realmente como aquela população tem variabilidade, e aí eu posso comparar, o CV pode ser comparado entre uma população e outra, independente dos valores contidos ali dentro. Então a gente tem aqui um exemplo, né? Que a gente tem, nós temos floresta 1, 2 e 3, perceba que os valores, a variância aqui, ela muda, a média muda, a variância, o desvio padrão muda bastante, né? Entre as duas, por exemplo, aqui e aqui a magnitude é diferente. Perceba como o desvio padrão aqui muda bastante. Mas o CV é o mesmo, né? Então, independente da magnitude, ó, o coeficiente de variação é o mesmo entre esses dois povoamentos, independente do valor em metros cúbicos ou da característica que eu estou avaliando. A mesma coisa aqui entre a floresta 3 e 4. Então, o desvio padrão e a variância são fortemente influenciados pela magnitude dos valores, e o CV não, porque ele é
ele é dividido pela média da população. Então, se balanceia ali a magnitude. Existe um princípio que é o seguinte, que a variância, o tamanho da unidade amostral tem efeito adicional na variabilidade da população. Então a gente tem o que a gente chama de variância dentro da amostra e entre as amostras. É esperado que numa mesma escala de medição, a variabilidade entre os volumes medidos em parcelas menores seja maior que os medidos em parcelas maiores. Por quê? Porque quando eu tenho uma parcela grande, a variância dos volumes das árvores está contido dentro da parcela. Então, você tende a, conforme você aumenta a parcela, você tende a representar a variância dos volumes e a média se aproxima da média da população como um todo. Então, quanto maior a amostra, quanto maior a parcela, a maior a tendência de aproximação da média dessa parcela para a média da população. E quanto maior a diferença, a probabilidade de diferença. Então, numa parcela de tamanho igual a 800 metros quadrados, a variância entre os volumes da unidade amostral foi igual a 51 metros cúbicos. Você pode usar essa fórmula numa parcela de tamanho T2 igual a 2.000 metros quadrados, a variância seria, então a variância cai de 51 para 32. Tá? Então a variância será a variância anterior vezes a raiz do tamanho da área 1 sobre a área 2. O erro de amostragem, basicamente, ele é o erro que se comete por não medir toda a população. E aí a gente tem esse erro absoluto e o erro relativo. Tá? Então, o simples fato de nós não fazermos um censo, nós estarmos utilizando uma amostra, a gente tem lá a variância da média estimada e a gente tem então a probabilidade de variação desse valor, desses parâmetros aí. Então, o erro de amostragem é o que me dá isso. Quanto maior a minha amostra, menor o erro de amostragem tende a ser menor. Então, o total da população é quando eu pego, a partir dessa amostra, tenho a área da amostra, a área total, faço as estimativas probabilísticas e aí eu agora estimo para a população total quanto eu teria de volume total, por exemplo, para essa população. O intervalo de confiança é basicamente quando eu vou fazer essa extrapolação dessa amostra para a área total, eu tenho a probabilidade de variância da média, então eu tenho também um erro ali, o erro de amostragem, e aí eu estimo qual o intervalo de confiança desses valores. Então, a estimativa total ela está em relação à média, mas a probabilidade de ela ocorrer, ela é maior, mas é como se fosse uma distribuição. Ela é uma distribuição normal. Então, ela tem o limite inferior àquele sino e a probabilidade o limite superior. Então, vou dizer, a 95% de confiança, os volumes podem ocorrer entre esse valor e esse valor. E aí a gente faz esse intervalo de confiança para a média, com base na probabilidade. Geralmente a gente usa o princípio de normalidade. E o princípio de t-student para fazer esse intervalo de confiança. Então, a distribuição t-student ela é uma distribuição de probabilidade teórica, ela é semelhante à curva normal e com um pequeno número de amostras ali, 12 amostras, a gente já essa distribuição de probabilidade se aproxima da normalidade. Então aqui a gente tem um exemplo, né? Se eu tiver uma amostra, 4, 8 ou 12 amostras, perceba que a figura preta é a probabilidade normal e a figura rosa aqui se aproximou bem do formato da probabilidade normal, da distribuição normal, com 12 amostras, né? E muitos autores indicam 30 unidades amostrais como aquela que
se alcança a distribuição normal. Porém, o número de amostras a serem alocadas na sua população, ela vai ser determinado em função da variabilidade da população. Então, essa intensidade amostral, a quantidade de parcelas a serem amostradas, ela é construída em cima, basicamente em cima da variância da média estimada, mas ela é a probabilidade de variância dos volumes, né, em relação à distribuição de T de student. E aí a gente precisa, nós geralmente fazemos essa estimativa com base no inventário piloto, com amostras iniciais, né? Mas com experiência o engenheiro florestal não vai precisar retornar ao campo. Na primeira ocasião ele já resolve, ou no campo ele já calcula se a intensidade amostral foi requerida, né? Então é só medir se aquela quantidade de amostras já atingiu a suficiência amostral. Basicamente, então, a intensidade amostral é quanto que a gente amostra, qual a demanda de amostras para a população. A fração amostral, então, basicamente é a área amostrada sobre a área total ou número de parcelas amostradas sobre o número de parcelas total da população. E a gente tem esse princípio, se a população é finita ou infinita, que é o seguinte: se 1 menos a fração amostral tiver um valor menor que 0,98, então a população é chamada de finita. Se 1 menos a fração amostral for maior ou igual a 0,98, a população é chamada de infinita. Então perceba que quanto maior, quando a intensidade amostral for maior, a fração amostral também será maior. Então, a tendência quando essa intensidade for alta a ponto de atingir um valor de fração amostral maior que 0,02, eu então terei uma população dita finita. Então, a minha amostra ela compõe um universo ela compõe uma amostra representativa daquele universo amostral. E aí eu uso um fator de correção, né? Esse fator de correção é bastante significante. Quando a população é dita infinita, então probabilisticamente essa fração amostral, essa intensidade amostral, ela é muito pequena. Então não precisa dessa correção do viés. Essa correção, ela basicamente multiplicaria o valor por 1. Então, a intensidade amostral ela depende do erro, da variância amostral e também dos custos, tá? Então, aqui a fórmula de cálculo de intensidade amostral para amostragem aleatória é simples. Perceba que eu tenho aqui quando a população é dita finita e quando a população é dita infinita, tá? Então, as duas fórmulas aqui. N seria o número de parcelas a serem amostradas. T é a distribuição, o valor tabelado de T de student para aquele grau de liberdade, que é o número de amostras menos 1, vezes a variância dos volumes sobre o erro ao quadrado, o erro que é dado em função do limite de erro vezes a média ao quadrado. Limite de erro é o seguinte: eu quero um erro máximo de 10%. Então, limite de erro 0,1 vezes a média dos volumes ao quadrado daria o erro ao quadrado. Essa aqui é a intensidade amostral, se a população é dita infinita. E no caso da população finita, a fórmula muda para incluir o fator de correção. Então, N, quantas parcelas caberiam na população, entra aqui vezes o valor de T tabelado, vezes a variância dividido por N, vezes o erro ao quadrado, mais T tabelado ao quadrado, vezes a variância. Aqui um cuidado, né? O valor de T tabelado é elevado ao quadrado, mas aqui é o desvio padrão ao quadrado ou a própria variância. A outra maneira de calcular a intensidade amostral
em função não só da confiabilidade, mas da satisfação dos custos, né? Então, a gente tem aqui custo total do inventário é igual ao custo fixo, que envolve planejamento, equipamentos, análise e elaboração do relatório, e o custo médio por unidade amostral, que é referente ao número de parcelas ou número de amostras. Então, quanto maior o número de parcelas, maior esse custo aqui de unidade amostral. O custo médio de unidade amostral, ele basicamente inclui tempo para instalação, para medição e para deslocamento entre as parcelas ou unidades amostrais. Tá? Então, eu tenho que balancear a precisão demandada, o erro que eu quero alcançar com o custo. Né? Não tem um limite. Principalmente florestas nativas, atingir a intensidade amostral menor, que ela tem bastante variabilidade, é caro. Né? É caro porque eu preciso de mais amostras. Né? Então, essa confiabilidade com essa satisfação dos custos é a balança que o engenheiro florestal vai ter que encontrar. E aí usar os princípios de amostragem, os processos de amostragem, as técnicas de amostragem corretas, a estratégia correta que vai acabar trazendo a redução dos custos, né? Para chegar àquilo que se pretende. Tá? Então essa é a aula sobre os processos de amostragem. Na próxima aula nós estudaremos o processo de amostragem aleatória simples. Até lá.